A parada é o seguinte, Neilton, o jogador que enganou o Brasil, é supostamente o novo Neymar, certo? Eu sou fascinado pelo Neilton. O Neilton surgiu depois com um nome parecido e praticamente imitando até a aparência. Apesar de que ele é bem mais feio, mas tinha o mesmo cabelo. Vamos ver aqui o Neilton, vamos ver o que deu dele. Vem comigo aqui, Em 2013, chat. o Neymar já era uma estrela nacional. Por onde passava, arrastava multidões e era um personagem extremamente querido pelo povo brasileiro. Cara, não tem ninguém no futebol brasileiro, nos últimos anos, não vou nem falar hoje, que tenha esse poder aqui de atrair gente, né? Porque aqui não era só santista, não, mas... Assim, a quantidade de gente que tem aqui é um bando de gente aleatória, torcedor do Palmeiras, Corinthians e Flamengo, que tava aqui só pra ver o Neymar. Curiosamente, no começo daquele ano, um moleque da base do Santos, chamado se destacou na Copinha. E mesmo com poucos jogos, muitos... Você vê aqui, ó, você vê, mano, o Neilton tava muito tentando surfar na onda Neymar, tá ligado? Você vê de costas esse moicano alisado, você fala, pô, Neymar, mas é o Neilton. acreditavam que estávamos Bem mais feio, tá ligado? E olha que o Neymar não é a pessoa mais bonita do mundo, não. Mas, porra, aqui judiado. presenciando o surgimento de um novo Neymar. De certa forma, a comparação parecia fazer sentido, por causa do moicano, do jeito irreverente, das dancinhas. Além disso, ele jogava na ponta esquerda, tinha o famoso físico filé de borboleta, vinha da base do Santos e havia acabado de decidir. É muito louco, porque no futebol os caras às vezes não gostam de ser comparado com os grandes pra evitar problema, né? Então a gente tem, sei lá, o Léo Pelé falando que não me chama de Pelé não, pô, porque... Como se alguém fosse pensar que ele é o Pelé de verdade. Mas na mesma hora que tem isso, o Neilton fazia esforço pra parecer com o Neymar. Fazia esforço. Neymar é lindo sim, não acho Neymar feio não, mas também não é o jogador mais bonito do mundo, tá ligado? Agora assim, perto do Neilton, aí o Neymar, porra, modelo. A Copa São Paulo. Isso numa época que o Ney ainda jogava no clube. Ou seja, muitos tinham a certeza que o raio havia caído novamente na Vila Belmiro. Só que essa história não terminou como a maioria imaginava. Eu sou artilheiro e eu vou te contar tudo isso com detalhes. Mas antes eu só te peço que, se possível, deixe o like e clica no botão hypar, que me ajuda. Pô, segundo vídeo que a gente vê dele, mano, o link vai estar aqui embaixo pra galera que tá no YouTube. Se inscreve lá no canal, muito bom, tá? Muito bom. A gente viu aquele vídeo da Copa das Confederações, muito da hora. Muito, fazendo com que esse vídeo chegue para mais pessoas. No começo like de 2013, o Santos disputava a Copinha. E por incrível que pareça, o Neilton não era titular da equipe. Acontece que na semifinal contra o Palmeiras, o artilheiro do Santos na competição, Giva, estava suspenso. Por isso, o Neilton acabou começando como titular pela primeira vez naquela edição. Vale ressaltar que ele já havia participado da Copa. Mano, de costas é muito Neymar. Titular muito. Pela primeira vez naquela edição. Vale ressaltar. Tipo assim, isso aqui é o Neymar, porra. Isso aqui é o Neymar. De costas é o Neymar, porra. Que ele já havia participado da Copinha de 2012, inclusive marcou 2 gols, mas o Santos não foi longe naquele ano. E em 2013, o fato do Neilton não ser titular, mesmo tendo 18 anos, quase 19 porque ele faria aniversário em fevereiro, mostrava que, de certa forma, ele estava longe de ser a grande promessa daquele elenco. Acontece que no jogo contra o Palmeiras, tudo mudou, e ele foi de coadjuvante a protagonista. No primeiro tempo da semifinal, Neilton sofreu um pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança, bateu bem e abriu o placar para o Peixe. E não parou por aí. No começo da segunda etapa, Neilton aproveitou uma bola que sobrou e marcou o segundo gol da partida. Ali o moleque mostrava muita personalidade. Agora imagina como estava a cabeça dele. Durante toda a competição, ele não foi titular. E aí na semifinal contra o Palmeiras, ele marcou seus 2 primeiros gols na competição, sendo titular porque o outro atacante estava suspenso. Acontece que poucos minutos depois, Chico cruzou e Edilson diminuiu o placar. Palmeiras mostrava que estava vivo na partida, mas era noite de Neymar, Neilton, que respondeu com esse golaço aqui. E depois dessa pintura aí, ficava difícil não se iludir e pensar que estávamos diante do surgimento de um novo craque. Mano, eu lembro, eu era bem criança na época, eu tinha o quê? 12, 13 anos, tá ligado? Eu lembro de ficar de cara com a coincidência. Tipo assim, mano, não é possível que de novo apareceu um moleque craque, sendo que a gente acabou de ter um Neymar e agora apareceu um Neilton.
Tipo, é inacreditável. Marra gigante. Não, marra dele era bizarra. Ele meio que sustentava essa parada de, mano, sim, eu pareço o Neymar. E eu vou fazer esforço pra aparecer. E aí ele metia essa marra, sabe? Como se ele fosse o próprio Neymar e tal. Ele vivia lá o roleplay dele, tá ligado? O Palmeiras chegou a diminuir com João Pedro, mas... Assim, é admirável essa coragem. Eu não sei se ela rendeu boas coisas. Na real, rendeu, mano. Porque ele atraía muita atenção dessa forma aqui. Sabe, a gente olhava pra ele com essa expectativa. É claro que quando começou a dar errado, pesou. Mas ele atraiu, ele ganhou espaço por se parecer com o Neymar. Na verdade, ele nem parecia, né? Ele fazia o corte de cabelo igual. Porque parecer mesmo... Aquele sósia do Neymar lá do TikTok, que na verdade parece o Zeivaldo... Aquele maluco parece mais com o Neymar do que esse aqui. Não conseguiu empate. A imprensa não perdeu tempo. Neymar. Neymar. Neilton marca 3 e coloca o Santos na Copa. Cara, tipo assim, essa parada dele parecer com o Neymar é tão boa, é tão, tipo assim, motivo de matéria, que se fosse hoje, facilmente, uma caralhada de gente, eu incluso, estaria fazendo vídeo. Não, vocês viram que apareceu na Copinha um moleque que parece com o Neymar e fez 3 gols? Será que o raio caiu de... Assim, atrai atenção, tá ligado? E ele sabia disso. E aí ele se aproveitava disso. Começou a ligar o nome de Neilton a Neymar. Afinal, além dele parecer um pouco Ney, ele também era da base. Assim, parecer, né? É quase xingar o Neymar, mas tudo bem. Do Santos, o que aumentava ainda mais o hype. E por isso a torcida começava a acreditar que, mais uma vez, presenciaria o surgimento de um novo craque. Aquele que seria o substituto do Neymar, que logo iria jogar no futebol europeu. Na final, contra o Goiás, não tinha como o Neilton não ser titular depois daquela atuação monstruosa na semifinal. Até como tem, né? Essa história de fazer 3 gols e não jogar a final, Lucas Moura e Pochettino, tá ligado? Adivinha? Novamente Neilton brilhou. Primeiro, Emerson Palmieri sofreu um pênalti e Pedro Castro marcou. Depois, Neilton pressionou a zaga do Goiás, roubou a bola e bateu com tranquilidade por cima do goleiro. O Goiás ainda diminuiu com Arthur. O terceiro gol do Santos saiu depois de uma tabelinha de Neilton e Giva. O gol que garantiu o título da Copinha ao Peixe. Novamente, Neilton brilhava em um jogo decisivo e para quem começou a competição no banco, aquilo era uma baita reviravolta. Para você ter uma ideia do tamanho do hype do Neilton na época, ele começou até mesmo a ser apelidado pela imprensa como o sósia do Neymar. Depois de brilhar na competição de base, em março ele foi promovido ao time profissional e a expectativa... Lindo. Assim, quem sou eu também para ficar falando da aparência dos outros, mas muito bonito. Assim, belíssimo. Se a carreira de jogador não tivesse virado, dá pra ser modelo facilmente. No garoto era enorme. Curiosamente, a sua segunda partida como profissional foi contra o Palmeiras. Inclusive, foi o primeiro jogo dele como titular do Santos. Mas, diferente da partida da Copinha, Neilton jogou apenas o primeiro tempo. Na coletiva, Muricy falou que o jogador sentiu a pressão e por isso acabou substituído. O tempo passou e na sua quinta partida como profissional, Neilton marcou seu primeiro gol pelo time principal na derrota para o Criciúma. Um detalhe curioso é que o Gabigol foi o responsável pela assistência. Passaram-se mais alguns jogos, até que o Neilton teve sua melhor atuação pelo time profissional do Santos nessa partida contra a Portuguesa. Primeiro ele marcou esse gol mostrando presença de área e oportunismo. Depois, Neilton fez essa bela jogada. Esse gol é bonito. Jogada com a perna direita e finalizou com a esquerda. Esse gol é pra deixar empolgado todo mundo. Cara, pior que eu tô pensando aqui agora. Tava tentando bater cabeça comigo mesmo enquanto eu assisto aqui. Tipo, qual foi o momento que ele decidiu que eu vou tentar imitar o Neymar? Porque parecer, ele não parece. E aí me caiu a ficha, acho que é só o nome, né? Tipo assim, o Neymar tá dando certo, o Neymar é o top 1 assuntos mais falados do futebol. Ele chama Neymar, eu chamo Neilton. E se eu tentar ficar parecido, é só o nome, tá ligado? É só uma coisa. Essa jogada aqui é de... Mas esse gol aqui, meu Deus do céu. Isso aqui, imagina o presidente do Santos falando... Vou ganhar muito dinheiro com esse moleque. De Neymar mesmo. Então, cada vez mais a torcida se iludia com o moleque. No jogo contra o Coritiba, Neilton marcou o seu último gol pelo Peixe.
Afinal, depois dessa partida, o jogador só fez mais alguns jogos pelo alvinegro praiano. Isso porque o Santos queria renovar o contrato de Neilton, que ia até maio de 2014. E o empresário do jogador estava fazendo jogo duro, pedindo mais de R$100 mil por mês. O que pra época era um valor bem elevado, ainda mais pensando que ele havia acabado de subir pro profissional. Mas anos depois, Neilton revelou que quem comandou tudo isso foi seu empresário e que a vontade do jogador era continuar no Santos. E tipo assim, meu pai, minha mãe às vezes não podia acompanhar. Então, tipo, ele falava pra mim, pra minha mãe, meu pai e tal, que tava pedindo uma coisa pro Santos e que o Santos oferecia aquilo pra mim e tal. Aí eu falei, cara, eu aceito, eu só quero jogar bola. Em momento nenhum, naquele momento, eu pensava em ganhar dinheiro, essas coisas. E eu falava na época, não, eu quero renovar. Só que, tipo, não, mas você merece mais. Eu, moleque, 18 anos e tal. Pô, beleza, foda, pede, né? Mas se não quiser, eu aceito e tal. Como punição, Neilton chegou até mesmo a jogar Pô, é foda. Empresário nesse caso assim é complicado. pelo Sub-20. No meio de 2014, o jogador se transferiu para o Cruzeiro. E como seu contrato com o Santos já havia acabado, o clube alvinegro não ganhou nada por essa negociação. No Cruzeiro, a expectativa em cima de Neilton era grande e o garoto acabou decepcionando. Ainda em 2014, o time mineiro foi campeão do Brasileirão, mas Neilton, que tinha chegado no meio da temporada, participou apenas de 2 partidas da competição. Além disso, jogou 2 vezes na Copa do Brasil. O Cruzeiro já tinha um elenco forte e consolidado. Por isso, Neilton teve poucas chances e na sua passagem por lá disputou apenas 9 partidas. E aqui já dá pra ver que a ida dele para o Cruzeiro foi um grande erro. No Santos ele era titular e tinha muitos minutos. Já no Cruzeiro a realidade era outra e a concorrência era grande. Cara, mas aqui a gente vê também o tanto que se esperava desse moleque, né? Era um Cruzeiro que na época foi bicampeão brasileiro e você não ganha 2 brasileiros seguidos à toa, você tem um baita time. Mesmo tendo um baita time, os caras pensaram em vamos trazer o Neilton. Porque pensavam que o Neilton seria um baita jogador. Então, né, combina, vai rolar, sabe? Compensa ter ele aqui. Acabou que não. E é muito louco porque, cara, isso tudo foi porque ele fez, sei lá, 3 gols na copinha porque ele tinha moicano, vambora. Por isso, no meio de 2015, Neilton foi emprestado ao Botafogo, que disputava a Série B. No time carioca, ele conseguiu reencontrar o bom futebol e foi importante na campanha do título da 2ª divisão. Ali dava pra ver que ele tinha potencial, mas oscilava em alguns momentos. E também já era possível notar que o apelido de Novo Neymar foi exagerado. Só que apesar disso, ele poderia ser um jogador útil e era promissor. Em 2016, aos 22 anos, Neilton continuou no alvinegro e até conseguiu fazer uma boa temporada. Por causa disso, finalmente ele teve uma grande sequência de jogos como profissional. Tanto é que o Botafogo é o 2º time que ele mais jogou na carreira. No total, foram 72 partidas, com 18 gols e 3 Eu não sei se ele ainda tá na Água Santa, mas ele tava lá até, sei lá, 2 anos atrás. Eu só consigo lembrar dele fazendo gol na gente na Copa do Brasil. Inacreditável. Assistências. Sua melhor atuação pelo time Parecia carioca piada, né? foi na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Neilton mas marcou gosta 2 de jogar gols contra o Palmeiras, na vitória por 3-1, sendo que no 2º gol ele mostrou muita habilidade. Mesmo assim, ao fim daquele ano, o Botafogo não teve condições financeiras para contratar o jogador e ele voltou para o Cruzeiro. Depois de uma boa passagem pelo time carioca, o jovem foi emprestado ao São Paulo. No tricolor paulista, Neilton viveu momentos de muita tensão. Isso porque, logo na sua chegada, resgataram esse tweet antigo, quando ele jogava na base do Santos e era apenas um adolescente. A partir daí, ele não teve vida fácil no São Paulo e a torcida não o perdoou. Tanto é que depois de 4 meses e apenas 9 partidas, Neilton acabou saindo do clube e o Cruzeiro negociou em definitivo com o Vitória. No clube baiano, ele oscilou novamente com altos e baixos. Inclusive, o Vitória é o time que Neilton tem mais jogos na carreira. No começo da sua passagem, ele chegou até mesmo a ficar alguns jogos no banco, mas logo se firmou e acabou o ano de 2017 sendo vice-artilheiro da equipe no Brasileirão. E por isso foi uma peça importante para o Vitória se livrar do rebaixamento. No começo de 2018, Neilton viveu sem dúvidas o seu melhor momento como profissional.
chegando até mesmo a ser o maior artilheiro entre os jogadores de times da Série A, com 11 gols em 17 jogos. Tanto é que acabou sendo o artilheiro e melhor jogador do campeonato baiano, mesmo com o Bahia sendo o campeão. O ano de Neilton era perfeito e parecia que finalmente ele havia se encontrado. Para você ter uma ideia, até junho ele tinha participação direta em 39% dos gols marcados pelo Vitória naquele ano. Inclusive, meses antes, havia marcado o primeiro hat-trick da sua carreira, na vitória por 3-0 contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Gol cagado toda a vida, mas tudo bem. Acontece que as coisas começaram a desandar. O Vitória, que brigava desde o começo do Brasileirão para não cair, só estava piorando e Neilton também começou a decair. Tanto é que nas duas últimas partidas do Brasileirão ele nem entrou em campo e viu o Vitória ser rebaixado do banco. Por causa dos altos custos, em 2019 ele foi... Cara, assim, brincadeiras à parte, o maluco jogou em muito time grande, pô. Assim, teve uma baita carreira, tá ligado? Muito time emprestado para o Internacional. E depois disso, nunca mais se firmou em lugar algum. Sendo que atualmente Neilton é jogador do Água Santa e nesse ano de 2026 completa 32 anos em fevereiro. No fim de tudo, deu pra ver que o hype em cima dele foi desproporcional. Mas também é difícil julgar toda essa expectativa que foi criada no Neilton. Se você for ver... Assim, o empresário cagou bastante nele na saída lá no Santos. A gente não sabe se talvez teria sido um pouco melhor se ele tivesse ficado. Mas, cara, é difícil não pensar que ele ganhou uma carreira por causa de um corte de cabelo. Porque, pelo que a gente tá vendo aqui, é um cara que facilmente passaria batido. Mas aí ele parecia com o Neymar, e ganhou muito holofote da mídia. E aí, pô, jogou no Inter, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, jogou no Vitória, jogou no Botafogo. Baita carreira no Coritiba, tá ligado? Porque o maluco, ele foi um baita marqueteiro. Ele meteu um cabelo e ele metia a marra como se fosse o próprio Neymar. E aí deu bom pra caramba, tá ligado? Afinal, quando você vê um moleque da base do Santos marcando um hat-trick na semifinal contra um grande rival, é difícil não imaginar que ali está surgindo um craque. De moicano, chamado Ney alguma coisa. Pô, tu fica empolgado. Só que o fato dele não ser titular daquela equipe com quase 19 anos já mostrava que Neilton oscilava bastante. Tanto é que até no Botafogo e Vitória, onde ele viveu os melhores a foto de perfil dele. Momentos da sua carreira, Neilton teve oscilações e nunca foi o jogador que o mundo do futebol imaginou que ele... Viado, o maluco realmente, apesar de ser jogador profissional, ele se portava como um sósia, tá ligado? Vai se fuder, como é que pode? Como é que o cara metia essa aqui e o pessoal não dava risada? Poderia ser. Se você gostou do vídeo, eu te peço que deixe o like, aperte o botão hypar. Além disso, eu tô deixando essa sugestão aqui que acredito que você vai gostar. Mano, opa, tá começando outro já. Muito bom vídeo, tá? Muito bom vídeo. Se inscrevam lá no canal Artilheiro Docs, acho que é isso. Artilheiro Docs. Se inscrevam lá, muito bom vídeo. E o Neilton, ele faz parte do seleto grupo de pessoas que eu sou interessado, que são os novos Neymars. A gente teve o Neymar do Nordeste, que eu acho que é aquele Rogério alguma coisa. A gente teve o Neilton. Tiveram mais Neymars por aí. A gente teve o Rafinha do Flamengo, que era melhor do que o Neymar. Não o Rafinha lateral, o outro Rafinha. O Rafinha, sei lá, que posição exatamente que era aquilo. Enfim, o Neymar fez muita gente ficar famosa aí de forma aleatória. Se inscreva no canal Artilheiro Docs, baita vídeo.